Olá, está começando mais um programa Simplesmente Amigas e hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial. Nós vamos conversar com o presidente da CDL, Felipe Nascimento, e ele vai estar falando sobre liderança, comércio tubarão e algumas ações que a CDL está proporcionando para a melhoria dessa área, né? É mesmo, e o programa encerra com uma mensagem mais do que especial para a nossa semana. Não saia daí, o programa já está no ar. Todos nós temos potencial para liderar, mas precisamos da disponibilidade. Cada um sabe, né, a sua disponibilidade para liderar uma entidade, uma empresa, uma organização. Para falar sobre esse assunto e também sobre o contexto no comércio de tubarão, nós vamos receber no programa de hoje o presidente da CDL, Felipe Nascimento. Nós queríamos te agradecer, né? Sabemos aí da tua correria, né, para chegar aqui ao programa e queríamos te agradecer a disponibilidade, Felipe, desde já. Bom, eu que agradeço, me sinto honrado de estar aqui contigo, Elke, com a Lu, né, nesse bate-papo, né, que foi no passado, que era um bate-papo informal. É isso aí. E o bate-papo já começou faz tempo, né? É então mesmo, vamos dar né? continuidade a essa conversa e dizer que para mim, como pessoa, é importante estar aqui com vocês, para a entidade, também dizendo o que ela está fazendo, onde a gente pode ajudar a sociedade, as igrejas que fazem parte da sociedade. Então essa é a nossa disposição nesse momento. Que bom, Felipe. Eu já queria começar então te perguntando, porque tu tivesse a experiência de ser sócio da CDL, tu és, né? Diretor da CDL e depois presidente. Como é que foi assim esse processo? Bom, o processo ele começou um pouquinho antes. Eu já fui colaborador da CDL. Ah, é verdade. Eu trabalhei 9 anos na CDL. Então, assim, todos os setores da CDL eu já tive a honra também de passar, desde entregar panfleto, organizar dia D, estar junto de todas as ações, até mesmo substituir alguns colaboradores do alto escalão, digamos assim, dentro da CDL. Então, assim, para mim, eu fico muito tranquilo em falar de CDL, porque eu conheço a realidade da CDL. Então, após isso, eu saí para trabalhar no comércio, né? Continuei me envolvendo na CDL, fui convidado a fazer parte da diretoria da CDL e depois da diretoria, até que então veio o convite para ser presidente da CDL. Esse convite foi feito quando, Felipe? Esse convite foi feito em 2011 pela Eliane, então assim eu vim a suceder a Eliane. Então eu sempre tive muito bom relacionamento com ela, né? Uma pessoa extremamente aberta. Um desafio, né? Substituir a Eliane é um desafio assim complicado, tá? Mas eu aprendi muito com a Eliane, né? Aprendi muito com os presidentes que ali passaram. Então cada um tem sua característica, cada um vem com a sua marca. E isso é bacana, então assim tu consegue perceber na gestão de cada um, às vezes existem ideias, momentos e modelos que cada um vem com sua marca e executa a mesma ação, só que a gente percebe de forma diferente. A instrumentalidade, o jeito de agir totalmente diferente. Então assim, o que é legal disso? A gente consegue, eu vou dizer que a CDL, o cargo de presidente, que eu estou presidente, né? Então assim, a gente passa, e a presidência é isso, a gente vem, contribui por um período, né? Faz algumas coisas, aprende muita coisa, que isso é bacana, então assim, eu não falo nem equivalência a uma universidade, sim um PhD em gestão de pessoas e processos, tá? Então assim, são momentos ímpares que tu tens que tomar decisão, sabe? E quando tu toma decisão, não é a decisão para ti com a tua cabeça, tu tens que pensar no outro lado, ou seja, nós temos ali 700 associados. Na realidade, a CDL dá um suporte para o comerciante. Né? E como que você tem que estar pensando para que todo mundo possa ter resultados, ter um né? resultado. Então assim, ó, na verdade eu tenho, a CDL é o ente, é o corpo representativo, né? Representativo de classe, sim, onde representa lojistas e empresários em geral. Sim. Então qualquer um pode se associar, por exemplo, um dentista ele pode ser associado da CDL, certo? Então assim, a gente tem que pensar na porta aberta loja, vendendo produto, como eu tenho que pensar no médico, no prestador no de dentista, serviço, no prestador de serviço em geral, né? Numa locadora, por exemplo, de filmes, né, que loca um filme a R$1,
ele pode ser associado da CDL e a gente tem produto onde adeque ela. Então, assim, quando a gente toma uma ação, uma atitude, e eu tenho dito isso, assim, a visão da CDL é a visão para Tubarão. Então, quando tu faz uma ação para Tubarão, que Tubarão ganha, o comércio ganha, a empresa ganha, a indústria ganha, o prestador de serviço ganha. Então, é esse engajamento de unir os pequenos e formar um grande núcleo, sabe? Então, assim, a gente consegue perceber em muitas ações, e um exemplo disso agora, nós derrubamos esse decreto, o 1357, que era um decreto que vinha aumentar a alíquota de imposto, que quem iria pagar era o pequeno. Então, assim, a gente tinha aí 90% dos empresários de Santa Catarina são micro e pequenos empresários. Então, toda essa cadeia econômica seria afetada por uma lei, não vou dizer impensada, mas talvez equivocada, certo? Que se não tivesse uma ação efetiva da CDL, não só da CDL Tubarão, e sim de todas as CDLs de Santa Catarina, onde nós colocamos ônibus, fomos na Assembleia, fizemos pressão e conseguimos sim. Nesse momento a gente viu, foi um negócio bonito, assim, viu que nós temos força. Quanto vale a pena o esforço? Quanto vale a pena o associativismo puramente dito nesses momentos. Então, fazer ouvir a voz das pessoas que muitas vezes não são sozinhas ouvidas. não seriam ouvidas. Isso aí. Então, assim, a CDL ela tem esse cunho de agregar valor, agregar força, o cunho social, que a gente acaba fazendo trabalhos sociais, o cunho cultural, que a gente acaba fazendo trabalhos culturais, e o bem maior, que é o bem da comunidade, né? O bem de Tubarão e o bem da região. Hoje a gente não consegue mais pensar numa CDL de Tubarão. Né? Então nós tivemos agora uma reunião, a gente tem, as CDLs são divididas em Santa Catarina em distritos. Então o nosso é o 26º distrito, ao qual o Valmor Júnior da Corbeta, Turismo Corbeta, ele é o presidente do 26º. Que já foi presidente da CDL. Já foi presidente, antes da Eliane foi o Valmor. Então assim, a gente tem essa comunhão puramente dita das CDLs. Então o nosso distrito é Jaguaruna, Tubarão, Capivari de Baixo, Laguna, Imbituba e Imaruí. Nossa, uma região enorme, né? Então a gente se reúne mensalmente, troca ideias. Nós temos, assim, os problemas eles são meio que comuns da região, sabe? Então a gente discute isso, traça metas, objetivos, o que a gente pode fazer para se ajudar um todo, ajudar a região a crescer. Porque quando o Tubarão cresce, a região cresce. Quando Laguna cresce, a região cresce. Exatamente. E é nesse pensamento de a sociedade no geral, a região em geral, que a gente tem tentado trazer a consciência do lojista, do empresário. Tem um ponto muito importante nesse processo todo, que é o voluntariado, né? Os empresários, eles se engajam nesse movimento, e também no movimento associativista, né? Abrindo mão do seu tempo e dedicando esse tempo para discutir, para levantar sugestões que podem melhorar esse contexto todo, né? Como é que tu lida com isso? Assim, na verdade, as entidades de classe, elas não têm salário, o presidente não é remunerado, não tem uma diretoria remunerada. O que acontece? Nós temos que descobrir na sociedade pessoas que queiram fazer a diferença, né? E é algo que tem que ser feito. Então, se eu não fizer, outro vai ter que fazer. Então, cada um assume por um período, nosso mandato é de 2 anos, acaba agora no final do ano meu mandato, né? E ele é um mandato eletivo que tu pode se reeleger por mais 2 anos, né? Então é complicado para a gente muitas vezes deixar o nosso trabalho normal, né? O nosso ganha-pão, né? E assim, o que a gente troca? A gente troca a nossa vida social, certo? Na maioria das vezes os horários são da vida social após as 6, após as 18 horas. Nesses momentos de intervalo de meio-dia para resolver problemas com almoço, né? De manhã cedo para gravar antes do período. Então, assim, eu particularmente tento fazer o quê? Tento marcar minhas reuniões sempre. Intervalo do meio-dia em almoço e depois das 6. As relacionadas à CDL. As relacionadas da CDL. E aí isso não impacta no meu dia a dia, no meu profissional, certo? Quando não tem disponibilidade de horário nesses períodos, eu marco das 5 até as 6, porque para mim reunião com mais de 1 hora não é reunião, aí a gente começa a devagar, então pauta enxuta, pauta seca, né? A gente senta, objetiva, conversa e vai matando assunto, em 1 hora tu consegue fazer uma boa reunião.
Então eu tenho levado isso, eu tenho aprendido, e aí vem a história do aprendizado, né? Onde eu aprendi com a Eliane, aprendi com o Valmor, aprendi com o Isaac, aprendi com o Miroca, e a gente vai aprendendo com o seu Alvani. Foram legados que eles foram deixando e que hoje você consegue colocar na prática. Isso, aí tu compila pega o que cada um tem de melhor, tu compila e traz para a tua gestão. Então, coisa boa, né? É muito bacana, tá? Assim, esse aprendizado. Não tem dinheiro que pague. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco, mas a gente vai ter que encerrar esse primeiro bloco e a gente volta em seguida. Voltando então ao programa Simplesmente Amigas, a gente está tendo a honra de receber o Felipe Nascimento, presidente da CDL, nessa gestão. E a gente estava conversando, inclusive, nos bastidores, como é que a CDL sobrevive. Como é que a CDL, então, pode dar um suporte para o lojista, para o comerciante, para o empresário. E fazendo um link já com toda essa questão de mercado, a gente vê hoje que a pessoa só usa o cartão de crédito. Né? Como é que a gente faz um link, então, com relação a isso? A CDL, como que a CDL pode ajudar o lojista com relação a isso? Assim, a CDL ela é formada, como nós falamos, uma diretoria lojista. Então, ela não faz produto, o lojista fazendo algo caro e ruim para ele mesmo. Então, essa interação com o lojista ela é importante. A CDL é o ente jurídico que ele administra. Na verdade, nós temos 3 entes vivos na CDL, que é o ente jurídico que faz essa gestão propriamente dita, né? E nós temos o SPC, que é a fonte de renda, ou seja, cada vez que nós entramos numa loja associada à CDL, que é usuária do SPC, ela faz uma consulta e ela paga por essa consulta. Isso dá subsídio de sobrevivência para a CDL, para a entidade. E nós temos o SRC, que é o Serviço de Recuperação de Crédito, é uma cobrança que nós temos, que também dá suporte para o nosso associado. Aquela dívida que ele tem, que ele não está conseguindo cobrar, ele pode terceirizar com a nossa cobrança. Dentro disso, nós temos N serviços prestados para os associados. E a gente vem trazendo esse paralelo da consulta de SPC com o cartão de crédito, essa tua pergunta foi bem pertinente, que é a questão do crescimento do cartão de crédito, que é o dinheiro de plástico, né? Ou seja, ninguém mais anda com dinheiro. Comodidade. E existe uma informação equivocada por parte do lojista que ele acha que vendendo no cartão de crédito ele está ganhando dinheiro. Ele está deixando de perder dinheiro, mas trazendo os modelos de economia que nós temos, nós sabemos, por exemplo, essa informação chegou para mim ontem ainda, que a nossa taxa de inadimplência hoje em Santa Catarina, ela está girando em torno de 3%, 3 a 4%, certo? Então, o que acontece? O empresário, o lojista... Relativamente baixo, né? É baixo. A nível Brasil é muito baixo. O Brasil bate em torno de 6%, 7%. O Sul, a taxa de inadimplência é um tanto quanto baixa. A nossa aqui, quando alta, ela dá 6%. Então, o que acontece? O empresário, o lojista que utiliza a maquineta de cartão de crédito, além da mensalidade da maquineta, ele ainda paga uma taxa entre 4,5% para a administradora, para ter 100% de garantia da transação. Com o auxílio do SPC, a nossa taxa de inadimplência, ele consegue deixar ali dentro dessa taxa, uns 4,5%. Então, tu tens, vendendo no crediário, a mesma taxa de perda do cartão, certo? Mesmo risco. O mesmo risco. Risco e perda é exatamente igual. O que o empresário perde com isso? Ele perde o relacionamento. Isso é o mais importante de tudo. Ou pessoa retornar para pagar o carnezinho, escolher assim, outra coisa. Só para vocês saberem, 70% dos clientes de loja de rua do Brasil, e isso é praticamente igual Santa Catarina e Tubarão, 70% são mulheres. Né? Venda é emoção, quem é mais emocionada são mulheres. Não, quem mantém... não, Felipe, por favor. Não me inclui estatística. Quem mantém esse Brasil de pé, a economia de pé, são as mulheres. A verdade é essa, a economia é voltada, são vocês que fazem isso. Eu brinco com meu esposo, que a mulher pode ficar paradinha, ela sempre vai gastar mais que o homem. Com um certeza. Creminho pro cabelo, uma coisinha, não tem jeito, né? Então assim, o que Essa emoção precisa ter, né, Felipe? E você gosta, né? A gente gosta. Só não gosta quando a minha começa a se passar, aí é complicado. Sabia. Então assim, quando vocês vão lá e compram na loja, e compram em 5 vezes, todo mês você vai lá para pagar o carnê, quer dizer, olha só, todo mês o lojista teve uma nova oportunidade de fazer um novo negócio com você.
Quando você passa o cartão, acabou, esse relacionamento ele se perde, sabe? Então assim, você estando todo mês na loja, você acaba criando relacionamento com aquela vendedora ou com aquele vendedor, com o estabelecimento comercial. A gente se arrisca até a dar alguma sugestão nas caixinhas de sugestão, ou às vezes o relacionamento é tão grande que a gente diz, poxa, cuida lá, eu não fui bem atendido. Então isso é legal para o crescimento da empresa, da loja, né? Para o bem atendimento, para esse relacionamento com o cliente. Melhorar, né? O É. atendimento. E aí nós temos um novo concorrente na área, na verdade, né? Então assim, ó, as lojas elas têm que entender que a porta da frente não é mais o concorrente dele. Muito pelo contrário, nós estamos divulgando uma coisa totalmente diferente. As ruas elas têm que se organizar em associações, a exemplo do que acontece na Lauro Miller, no Calçadão, onde eles têm a gestão da vida da rua deles, onde eles pagam a mensalidadezinha. A prefeitura muitas vezes não consegue colocar bancos, lixeiras, manter as calçadas organizadas, e eles têm um recurso próprio que eles fazem isso. Então isso é um modelo que a gente chama que é o shopping a céu aberto, onde a gente vem discutindo isso, vem levantando essas questões. Então assim, nós temos exemplos Santa Catarina fora e Brasil afora, certo? Onde todas essas ações elas caminham num único sentido. Criar um ambiente legal, sabe? Criar essa cultura com os filhos de passear. Vamos na rua tal passear. Lá ter uma sorveteria, lá ter uma livraria, lá ter um café, sabe? Criar o clima de shopping na rua. Porque as pessoas, e realmente o lojista olhar para frente da loja dele, entender que a calçada na frente da loja dele pertence a ele, que é a extensão da loja dele. A rua é a extensão. O vizinho dele, o concorrente dele não é concorrente, tem que ser parceiro para criar um modelo, porque ele vai no vizinho, mas não vai ter a blusa que tu está procurando, talvez não tenha, mas na loja dele tem, e vice-versa. Essa sinergia ela tem que ser constante, sabe? Então essa conversa, essa ideia, esse modelo de gestão, a gente tem que divulgar, a gente tem que proporcionar. Isso e aí é quase que uma mudança de cultura também, né, Felipe? Cultural. Porque você abre uma mente, né? A gente brinca na igreja, a gente fala, a gente não trabalha para a aldeia, trabalha para o reino. É quase que isso. Né? Eu não trabalho só para mim, a gente trabalha para um coletivo e todo mundo sai ganhando, né? Isso aí. Porque você traz pessoas, né? Até puxando esse gancho, assim, na verdade tu falou dessa quebra de paradigmas e tal, a gente tem o shopping que é, né, maravilhoso aqui para a cidade, e com isso todo o comércio, de certa forma, ele se sente assim, impulsionado a sempre melhorar, né? Eu acho que quem ganha é o público, sem dúvida, né? O shopping, em muitas cabeças e muitas mentes, ele é visto como um concorrente. Eu vejo a gente que está lidando com isso e participando diretamente da gestão, o shopping como um forte concorrente, um forte organizado, e é esse modelo que proporciona isso para eles, né? Então, é isso que a gente Mas quer. Isso é saudável. Isso é extremamente isso saudável. É muito bom porque te força a melhorar todos os dias, o tempo todo. Só que nós temos que ter condição para que essa melhoria seja competitiva. E aí entra essa questão cultural. Fazer o camarada que está ali estabelecido naquela rua entender que a rua é dele, que nós temos que proporcionar o que o shopping proporciona para as pessoas poderem vir. E aí ele tem, dentro do ambiente dele, ele tem que fazer o papel dele. E aí o ambiente dele diz o quê? Olha, tem que treinar, eu tenho que atender as pessoas com um belo sorriso, eu tenho que ter uma disposição das mercadorias bacana, eu tenho que ter uma vitrine que chame a atenção. Conhecer bem o meu produto. E muitas vezes isso não requer grandes investimentos financeiros, mas só talvez um treinamento, uma mudança de mente, uma criatividade maior, né, que pode trazer um grande benefício para a própria sociedade, para ele mesmo. Com certeza. E aí também entra o poder, né, o poder legislativo e executivo como parceira das entidades, não só a CDL, nós temos aí a Citizen de lojas, a JET, são entidades de classe que são fortes e elas comungam, têm o mesmo problema, têm os mesmos associados, o desafio são praticamente parecidos, muitas vezes em tamanhos diferentes, ou localidades diferentes, ou setores diferentes, mas se tu trouxer para a nossa realidade, eles são muito parecidos, né? A briga, a discussão salutar, digamos assim, é o objetivo único, né? E aí essa parceria junto com o Poder Legislativo, Executivo, as entidades, a comunidade, as ruas, as associações, elas criam força, né? Criam discussões
E realmente a coisa acontece porque muitas vezes o poder legislativo e executivo acaba tomando decisões equivocado em alguns momentos por não conhecer, né? Muitas vezes não o ter vereador informações para trabalhar também. O vereador né? não é um lojista, o prefeito não é um lojista, né? Os secretários não são lojistas. Como é que ele vai muitas vezes tomar? Então, assim, ó, essa nossa aproximação de fazer essa captação de informação e dizer, poxa, a gente precisa disso, nos ajude, né? Esse é o nosso papel. Prefeito, o que tu precisa que a gente faça para que isso aconteça? Tem que ter a contrapartida também. Não dá para a gente cruzar os braços e ficar esperando que a prefeitura faça tudo. Não cabe mais isso. Então, essa consciência nós temos. Interessante, a conversa aqui passa rápido, né? Vocês Tá têm a mesma percepção, né? Mas eu falo, eu vou embora. Ótimo. Pode falar. Mas a gente está encerrando esse segundo bloco, partindo para o terceiro, e no terceiro a gente vai falar um pouquinho mais sobre a CDL aqui em Tubarão e o comércio também. Não sai daí. Bom, o programa de hoje então recebe Felipe Nascimento, presidente da CDL, né, esclarecendo um pouco mais sobre o papel da CDL em Tubarão e o comércio, como tem se comportado aí na cidade. A gente estava falando sobre voluntariado, sobre envolvimento e engajamento das entidades nessas esferas que também estão ligadas ao poder público, né? Isso envolve segurança, questão do estacionamento rotativo. Como é que a CDL tem visto, assim, junto com as outras entidades, esse processo todo? Como tem conduzido isso, Felipe? Os problemas muitas vezes chegam, nós temos o problema, a gente passa o problema para o executivo e o executivo pede nossa ajuda muitas vezes. Então, assim, essa questão da segurança, né, que era a aquisição das câmeras de vídeo monitoramento e tal, houve engajamento geral, ou seja, o governo do estado entrou, faltavam 12 câmeras, o governo do estado entrou com 6 e pediu o nosso comprometimento para conseguir mais 6. Nós, como entidade CDL, a CIT, Cindy Lojas, juntamente com a prefeitura, fizemos toda essa movimentação para conseguir a contrapartida das outras 6 câmeras. Né? Então, assim, a gente tem que entender que nós temos que dar a nossa fatia de colaboração. Nós não temos um governo paternalista que consegue prover tudo, infelizmente. Né? Então, assim, fizemos uma parceria com a Alcoa, fizemos um projeto, conseguimos 2 lá. Então, assim, é um negócio que tu tem que correr atrás. Outras empresas fizeram doação e tal. Então isso é bacana. E aí a questão do estacionamento rotativo é algo que a gente vem discutindo já de outras gestões. Quer dizer, Tubarão já teve 3 anos numa tentativa de implantação de estacionamento rotativo. Nós aguardamos agora mais 2 anos. Então, assim, a prefeitura nos chamou também para discutir, para ouvir, né? E assim, trago até em primeira mão que eu fui procurado hoje pela Ana, dizendo, olha, o troço já está encaminhado, a gente já vai fazer a inauguração. Eu acho que esse envolvimento, essa cobrança efetiva da sociedade numa entidade representativa, ela mostra realmente a sua força. Né? Então, assim, a gente mostra que o lojista que está ali também, ele é alguém da sociedade, ele é um morador de Tubarão, o filho estuda em Tubarão, ele usa os médicos de Tubarão. Então, esse desenvolvimento, o resultado é o desenvolvimento econômico. É a ciranda da economia. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, é bem isso. Então, assim, nós temos que proporcionar, nós temos que ajudar a proporcionar o que é de melhor para Tubarão. E a entidade sempre se colocou nessa posição. O projeto é legal, o projeto é bacana, faz bem para Tubarão, faz bem para as pessoas, assinamos embaixo, vamos lá, vamos brigar juntos. Natal, igual. Então, assim, são coisas que assim, efetivamente a entidade participa muito, a questão do Natal, né? Então, assim, isso dá um brilhantismo para a cidade. Tubarão é polo comercial. Então, assim, a economia de Tubarão ela se divide em 3 partes. 1/3 comércio, 1/3 indústria, micro e pequenas, muito poucas indústrias grandes, e prestação de serviço que vem aumentando. Então, assim, as grandes cidades mais desenvolvidas, elas não são baseadas na economia do comércio. O comércio ele tem que ser resultado da indústria e da prestação de serviço. E o nosso ainda está invertido. A gente está num crescimento aí, se tudo continuar, se os planos continuarem, né? Infraestrutura, logística e tal, aeroporto, porto, isso, BR, se tudo isso sair, poxa, vai ser... Eu creio que o inverso vai ser verdadeiro. Vai sair. Certo? Então, o assim, ideal pode acontecer.
Para fechar, Felipe, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Mas eu gostaria de perguntar para você, como presidente hoje da CDL, você tem um cargo importante, uma grande influência dentro da cidade, mas a gente sabe que você tem que tomar inúmeras decisões. Como é que é você, diante dessa situação, diante dessas decisões, você ter Deus na tua vida? Como é que você vê assim, Deus podendo também te auxiliar, né? Sendo coordenador dessa grande orquestra, né? Deus é a mola mestra do planeta, do universo, né? Então, assim, eu não tomo atitude nenhuma, eu faço as minhas orações, né? Fui criado sempre com orientação religiosa, então, assim, para mim, tomar uma decisão sem ter Deus no coração, tomar uma decisão seria tomar uma decisão para mim, não para as pessoas. Eu acho que o exemplo de vida de Jesus, que foi o grande empreendedor, né? E isso a gente vê em cursos e palestras, finaliza com o rosto dele, né? Ali tocando a sua instituição com os apóstolos, ou seja, não deixa de ter uma hierarquia, um chefe, um gestor, pessoas que fazem, que têm tarefas, que são cobrados objetivos. Usando isso como exemplo, eu não vejo, se não acreditar em Deus, a sociedade fica o ser por ser, né? Então, assim, não tem um porquê, um algo mais por fazer. Eu não teria hoje por que assumir uma entidade sem poder dar o meu melhor. Então, assim, eu acho que Deus, não tenho certeza, que Deus faz parte da minha vida. Eu espero que continue fazendo sempre, né? Eu peço isso o tempo todo e não faço nada sem fazer as minhas orações, sem fazer os meus pedidos, tenho a minha fé e é isso aí. É difícil de a gente mensurar o tamanho ou misturar a gestão de uma entidade e trazendo a religião junto, já que a gente representa. Então, assim, a gente representa 700 associados. Então, nesse universo, tem muitas cabeças. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita em Deus, tem gente que participa de várias denominações aí, de religiões, né? Então, acho que a gente tem que fazer sempre o seu melhor e acreditar no cara lá de cima. Eu digo para minha esposa sempre, a gente está passando por problema, bota na mão do menino Jesus e vai. Bota na mão do menino Jesus e vai. É assim, eu penso que a sociedade ela é baseada em algumas coisas, ou seja, uma crença espiritual que te dê a responsabilidade de fazer algo para um todo, né? É uma família que te dá esse apoio, né? E um trabalho que vai te dar o sustento. Eu acho que é o pilar, né? É o tripé que mantém a sociedade de pé. Então eu levo isso para a minha vida e procuro deixar o mais explícito para as pessoas isso. Que bom. Obrigada, Felipe, por ter vindo. Nossa, é uma honra para nós ter tido a tua presença aqui. A gente sabe da correria que foi, né? Às vezes as pessoas estão nos assistindo, acho que está tudo bonito, mas a gente sabe que foi bem sofrido para estar aqui. Muito obrigada, né? E as portas estão abertas, sempre que você quiser voltar, participar do programa, né? Para nós vai ser uma honra. Lu, eu agradeço, a Elke também, né? Pelo convite, dizer que para mim é uma honra, né? Então, assim, a gente recebe alguns convites de estar participando de entrevistas e tal, tendo essa oportunidade de passar o que a gente está fazendo, quais são as nossas ideias, até como gestor, né, que a gente não consegue chegar na ponta muitas vezes. E assim, eu fiz de tudo, a gente já tentou marcar outra vez e não deu, quase que não dá hoje de novo, mas assim, eu faço questão sempre de estar junto, né, eu faço de tudo para poder estar junto. E a gente vai conversando, vai alinhando e vai promovendo o bem maior. Que bom. Eu queria aproveitar e puxar o ganchinho, porque a gente está finalizando o programa e encerra sempre com uma mensagem, né? Uma mensagem com base no nosso manual de vida, que é a Bíblia, né? E queria aproveitar esse entusiasmo todo do Felipe, né? Isso é contagiante realmente. E trazer uma mensagem que talvez possa ser um pouco... contrapor um pouco, mas eu creio que complemente, porque foi uma mensagem que me veio, né, hoje pela manhã, e eu creio que vai contribuir com a sua vida. Está lá em Isaías, no capítulo 40, nos versículos 29 a 31, e fala assim: Ele fortalece os que estão cansados, renova as forças dos que desistiram, pois até os jovens se cansam e desistem. Os jovens na flor da idade tropeçam e caem, mas os que esperam no Eterno renovam suas forças, abrem as asas e voam alto como águias, correm e não se cansam,
andam e não ficam exaustos. A gente fala aqui, ouve aqui, né? Espera no Senhor. Você tem que fazer a sua parte, nós temos que fazer a nossa parte, né? Mas esperar naquilo que precisamos esperar, né? Pedimos a Deus uma resposta, temos que esperar Ele nos dar essa resposta, porque Ele nos dá realmente, né? Pode levar um dia, pode levar uma semana, nós temos que aprender a receber esses sinais de Deus e entender que muitas vezes quando Ele nos permite esperar, quando Ele nos indica que precisamos esperar, é porque talvez Ele queira nos tratar nessa área também. Como é difícil esperar quando nós queremos algo, quando nós queremos que as coisas aconteçam, né? Muitas vezes é difícil esperar. E aí eu queria ir lá para um outro livro, rapidinho, para aproveitar esse finalzinho do programa, livro de Naum. Eu confesso que raramente eu abro esse livro. Quase que descobriu hoje. Não hoje, né? Mas eu estava buscando uma mensagem e me ocorreu esse livro. E aí ele fala assim, quem é esse Deus que nos indica que precisamos esperar em alguns momentos? Lá no primeiro capítulo, no versículo 7, fala assim: o Eterno é bom, um lugar de refúgio em tempos difíceis. Ele reconhece e recebe qualquer um que busque ajuda, não importa o tamanho do problema. Que lindo, né? Que lindo, né, gente? Eu creio que essa palavra falou comigo, falou conosco, eu creio, e que fale com a sua vida também, fale com você nesse dia. Se você está esperando algo do Senhor, se você está esperando algo, espere no Senhor, né? Faça a sua parte, empreenda, lidere, coloque-se nessa posição, né, de fazer o melhor pelo seu grupo, pela sociedade, de alguma maneira contribua, porque Deus te deu talentos para isso e eles estão dentro de você. Mas naquilo que você precisar esperar, tenha coragem, confie nesse Deus que, como diz a palavra, qualquer um que busque ajuda, não importa o tamanho do problema, ele recebe, ele ouve e Ele faz algo, te dá uma resposta. Então, nesse dia, nessa semana, que você possa trazer isso para a sua vida, né, e confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Jesus, né, no Espírito Santo que está conosco e pode fazer mudança na nossa vida. As amigas ficam por aqui, os amigos, né? Mais um programa se encerra, mas Jesus, o amigo verdadeiro, segue com você, aonde você estiver. Até o próximo programa. Sadness, you just call my